para falar de algo que movimentou em muito o noticiário ontem e promete movimentar nos próximos dias. O aplicativo DeepSeek, uma inteligência artificial chinesa, alcançou o primeiro lugar no ranking de mais baixados nos Estados Unidos. Com isso, gigantes americanas da tecnologia apresentaram quedas significativas nas bolsas de valores mundo afora. A Nvidia, por exemplo, viu suas ações caírem 17% nesta segunda-feira em Wall Street. A perda da empresa em valor de mercado foi de quase 600 bilhões de dólares. A nova versão do aplicativo DeepSeek, desenvolvido por uma startup chinesa, rapidamente ultrapassou as concorrentes em número de downloads. O ChatGPT foi uma das inteligências artificiais que ficaram para trás, na preferência dos novos usuários. Disponível em celulares ou computadores, o chatbot da DeepSeek tem funções parecidas com os concorrentes ocidentais. O aplicativo é capaz de escrever letras de músicas, sugerir receitas, gerar textos e responder a perguntas. A inteligência artificial que está dominando os comentários do setor de tecnologia desde o fim de semana teve um investimento mais baixo que as concorrentes, de 33 milhões de reais na cotação atual, e manteve um bom resultado. O modelo foi treinado com menos dados e usando chips menos potentes, além de alcançar resultados avançados a custos menores que os das principais empresas do setor. Mesmo com o custo relativamente baixo, a DeepSeek conseguiu balançar as bolsas do Vale do Silício e de outras gigantes americanas, que investiram bilhões em tecnologia. Meta, Microsoft e Amazon registraram quedas. Nessa segunda-feira, o mesmo dia do super avanço do chatbot, a DeepSeek afirmou ter sido alvo de um ataque cibernético em grande escala e teve que limitar temporariamente o seu serviço, como o registro de novos usuários. Mas a empresa, fundada em 2023, disse que quem já possui uma conta pode usar o serviço normalmente. Vamos entender melhor então esse movimento com quem entende do assunto, Álvaro Massad, professor de Tecnologia da Informação da FGV. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia para você. Antes de mais nada, preciso te perguntar, a gente pode estar diante de um momento de ruptura, de transformação no desenvolvimento de IA e da tecnologia como um todo no mundo? É uma perda, quem sabe, do monopólio da tecnologia por parte dos Estados Unidos ou é exagerado falar isso? Muito bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Rafael. Bom dia. Nós estamos vivendo um momento muito especial. É o momento de nascimento da chamada inteligência artificial generativa. A gente já teve outros momentos no passado onde a tecnologia impactou profundamente a vida, né, a humanidade. A gente pode citar aqui rapidamente a aparição do computador pessoal lá no século passado, em 77, a internet, que no final dos anos 90, né, no século passado também, acabou tendo um boom comercial, uma bolha, e hoje a gente já vem desde 2023, já daqui a pouco há 2 anos, vivendo esse nascimento. Isso que a gente está vendo agora, o bebezinho, é o bebezinho da inteligência artificial generativa, que a gente chama de LLM. É o famoso GPT, é o Gemini do Google, agora a DeepSeek com seu R1. Isso tudo significa o seguinte: primeiro, existe uma vida nossa, cidadão e empresa, antes e depois disso. Tá? Então, muita gente ainda está discutindo se isso é um hype, se não é um hype, é alguma coisa passageira, é uma onda. Eu posso afirmar para vocês, pelo que tenho visto já há alguns anos, que não tem nada de onda. Né? Mas como qualquer tecnologia, quando aparece, é natural uma volatilidade muito grande, tanto de tecnologias que possibilitam as aplicações, como financeira. Então, a grande furor que a gente viu ontem, por exemplo, foi a questão do valor das ações e a quebra a descida abrupta de algumas ações de algumas empresas, não só nos Estados Unidos, mas no Japão, em vários lugares, porque no mundo que a gente vive hoje, tudo é muito interconectado, né? Então começa por aí. Agora, vamos lá. Isso ainda está só começando. A gente pode ter certeza que podem separar a pipoca, que vai ter muita emoção esse ano, muita emoção, né? Do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista de investimentos e composições, do ponto de vista de utilização, nós usuários, né? A gente pode ficar tranquilo que vai ter muita novidade pela frente. A gente, quando começou, talvez alguns se lembrem, né? A gente vai lá para o finalzinho de 23, né? Um ano e meio para trás aí. Pouca gente falava disso. Quando a gente começava a experimentar, ainda eram coisas incipientes que davam respostas talvez não tão precisas e a coisa. Hoje, e a cada dia que passa, a velocidade é muito maior, a gente vê diversas aplicações.
para várias atividades humanas, né? Seja para entretenimento, seja para trabalho propriamente, né? Então, a gente está falando de um momento que existe uma ruptura, sem dúvida nenhuma, é uma ruptura, né? Uma ruptura entre como a gente fazia e como a gente vem fazer. Do ponto de vista comercial, aí a gente tem que também dar um passo atrás e olhar um pouquinho mais a questão geopolítica, porque esse assunto ele envolve uma questão muito sensível e que está muito, vamos dizer assim, usar o termo inflamada, né? Está muito à flor da pele, que é a geopolítica, tanto com o novo presidente americano, como todos os movimentos que a gente tem visto na Europa, a própria China cada vez mais tendo projeção, né? Então, não é uma ruptura, não é um hype, e a gente vai ver muito mais ainda pela frente, né? É muito interessante. Se você quiser perguntar alguma coisa, o professor começa a falar, não para, né? Não, Então, não sei se você quer concluir, eu ia fazer uma pergunta, mas pode concluir. por favor. Não, é porque eu também concordo plenamente que não é um hype, é uma coisa, são desses momentos de grandes mudanças mesmo no paradigma econômico e da vida mesmo, como você falou, como cidadão. Eu queria que você comentasse a respeito, porque ao ser novo, ao ser um bebê, né, e que veio para ficar, mas ele também não é muito conhecido, principalmente na forma de fazer, né? Assim, não é uma tecnologia que o cidadão comum entende. Quando falam, né, a gente fala, olha, entrou a DeepSeek, ela é tão eficiente quanto. Muita gente que aposta, inclusive que aposta na Bolsa, não sabe o detalhe dessa produção, o detalhe do como é que faz para uma empresa ser boa nisso, ser boa naquilo. Isso facilita escorregadas nesse início de mercado, pensando ainda fazendo analogia com esse bebê, quer dizer, é muito pai e mãe de primeira viagem, assim, trabalhando com isso e desconhecendo esses movimentos mais a fundo do que realmente faz diferença para uma boa e uma má empresa, uma boa e uma má solução? Sem dúvida, como tudo que é novo, né, causa um pouco de desconfiança para aqueles que têm esse perfil mais desconfiado. Quando a gente fala de tecnologia, e falando especialmente do Brasil, a gente já sabe por diversas aplicações aí do passado, né, desde lá daquele bem antigo, lá o Orkut, etc., que o brasileiro, de um modo geral, gosta muito de usar tecnologia. Em todos os rankings que a gente vê, pesquisas, o brasileiro sempre ele mergulha de cabeça, ele cai para dentro. Nesse mergulho, você está muito correta. Muita gente já está fazendo muita bobagem, tá? Principalmente do ponto de vista de segurança. Um tema que ontem também foi bastante noticiado, divulgado, foi a gente fala suposto porque não tem certeza de nada nesse mundo que a gente vive hoje, né? Mas um suposto ataque cibernético massivo que a DeepSeek foi vítima, né? O que faz todo sentido do mundo, tá? Então, assim, tem muita gente, a sua resposta vamos dividir em duas partes, né? Primeira, olhando para o cidadão, né? Nós aí que estamos utilizando, que estamos ouvindo isso, então um monte de gente foi lá e baixa, tem acesso lá, vai na DeepSeek, se cadastra, etc., e começa a usar, mas de maneira, às vezes, ingênua, colocando dados pessoais, colocando dados sensíveis da empresa. Por isso que uma grande necessidade já vem desde o ano passado, mas se as empresas não pensaram nisso ainda, já passou da hora, que é fazer o chamado workshop de IA, o quê? Promover isso dentro da organização. A organização ela tem que trazer para o seu colaborador, para o seu funcionário, as ferramentas e o entendimento do que é isso. Até onde isso pode ir? Olha, isso aqui alucina. Ele cria coisas que não é verdade. Ele é uma calculadora de palavras, é uma grande calculadora de palavras. Então, às vezes, ele erra, às vezes ele se equivoca. Olha, cuidado, tem vazamento de dado. Olha, cuidado, você está ensinando a ferramenta. Então, tudo que você está pondo lá, ela está aprendendo também. Então, tem uma série de conversas para o usuário. E aí, falando para a corporação, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista da indústria, vamos entender que é o seguinte, esse jogo é um jogo de grandes empresas. É um jogo, tem alguns colegas que falam assim, se você não sabe brincar, não desce para o play. Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Esse play é um lugar, um espaço de grandes corporações, especialmente até este momento de surgimento de DeepSeek e tudo mais. Por quê? Porque muito dinheiro é necessário para a produção, para a operação, para manter esse negócio. Muito dinheiro é necessário do ponto de vista comercial, marketing, para lançar, competir. Imagina, a gente está falando de big techs americanas, né? Não só, mas principalmente, né? Então a gente está falando de grandes corporações. Porém,
tem um detalhe aí que para muitos não é detalhe, é o seguinte, muitas vezes nós aqui no Ocidente, a gente não tem acesso e até não tem muitos não têm interesse de saber o que vem acontecendo na China. A China está há muito tempo trabalhando com muitas coisas que a gente de tecnologia, né, dentro de um projeto gigantesco há muito tempo. Tem um escritor, foi um grande executivo do mercado de tecnologia na China, que é o Kai-Fu Lee, ele é uma bela referência, dá para a gente ter um pouco mais de ideia. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Artificial, que ele conta um pouquinho como é que é essa conversa lá na China. Então, tem diferenças assim marcantes em relação ao que nós estamos acostumados aqui como Ocidente, né? Por exemplo, você vai no Vale do Silício, se você começa a copiar alguém, você vai ser discriminado, vai falar, não, peraí, o Álvaro copia, isso daí não faz sentido. Na China, não, a lógica é essa. Só que aí gera um capitalismo, vê que curioso, né? Na China, um capitalismo muito mais agressivo, que é um capitalismo assim, eu copio, agora copie melhor que eu, né? Um outro detalhe importante, a China, o combustível da IA são dados. A China tem algumas empresas, por exemplo, a Tencent. A Tencent tem um aplicativo chamado WeChat. O WeChat é o que nós aqui usamos, WhatsApp, Pix, Messenger, sei lá o que, um monte de coisa. Lá tudo é o WeChat. Só que a gente está falando de 1,4 bilhão de chineses. Então imagina, e desde 2011. Então imagina o que tem de dado disponível para fazer isso. Outra coisa, já talvez um pouco mais técnica, por que a DeepSeek gasta muito menos dinheiro? Porque, inclusive, tem uma metodologia de código aberto, de software livre. A gente, nem todo mundo aqui conhece isso. A gente está falando, por exemplo, de Linux. O que é Linux? Eu tive na minha passagem pregressa aí, fui country manager de uma empresa francesa chamada Mandriva. Mandriva é software livre, Linux. É outro tipo de lógica, é colaboração, é aberto. Eu até brincava lá com os meus colegas na época, isso parecia muito mais religião do que negócio, porque é uma coisa assim muito mais de evangelizar e tal. Então o software livre ele tem uma lógica que é um pouco diferente do capitalismo. Isso favorece a velocidade de mudança, de aprendizado, né? Então, hoje, afirmo para vocês, não tem nenhum iniciante, nenhum bobinho brincando disso. O que não quer dizer que as coisas não possam mudar rapidamente. Isso que a gente viu ontem, vamos lá, pois não. Não, eu ia perguntar exatamente sobre isso, assim, porque não pode mudar. Aí parece que a entrada do DeepSeek muda o patamar. Ainda tem que saber brincar para entrar no Play, mas dá para encher mais o Play agora, não? Com essa possibilidade de investimentos um pouco menores. Com esse software livre, né? Porque eles desenvolveram isso, que é o que tudo indica, é mais eficiente, né, do que tudo que foi criado, código aberto. 6 milhões de dólares e desenvolver um negócio que, é o que tudo indica, pode ser mais eficiente que as ferramentas de inteligência artificial que já existem. Né? Com menor consumo de energia, que é um dos grandes gargalos que a gente vinha debatendo sobre inteligência artificial, né? Como sustentar isso? Aí a China falou, olha, talvez não precisa resolver a questão da energia daquele jeito, né? Então, comentar um pouquinho isso. Você vê, há pouco tempo, eu até brincava com os alunos, às vezes na GV, na hora que, quando a gente queria falar que alguma coisa era muito assim sofisticada, muito... fazer uma pesquisa muito séria, profunda, a gente falava NASA. Alguns ainda falam assim, agora a NASA vem pesquisar, agora a NASA vem. Aí o senhor Elon Musk colocou um foguete no espaço que dá ré. Pô, tá de brincadeira. E o quanto que ele gastou para fazer aquilo? Esse é o ponto-chave. Então, quando as ações despencam ontem, etc., principalmente é por conta disso. Né? O mundo já viu diversas bolhas. Né? Então, quando a gente vê NVIDIA, por exemplo, subindo como subiu, né? Sendo a empresa mais valiosa, até domingo, né? A empresa mais valiosa, hoje já não sabemos mais, né? A empresa mais valiosa do planeta, etc., etc., muitos do mundo financeiro, muitos muito próximos desse assunto, já falam, pô, isso aí tá com cara de bolha, isso aí tem... Claro que tem bolha no meio da história, porque a gente está falando de ruptura, de coisa nova, então não tem a dúvida nenhuma. Mas, então, o grande ponto é a grana, o quanto se gasta para fazer isso, sem dúvida nenhuma, como você bem concluiu, abre o espaço para muito mais gente. Mas olha, eu vou dizer para vocês assim, já tem muito mais gente. É que devido à cultura de organizações, estratégia mesmo, que até inclui geopolítica, a gente sabe que muitas companhias, etc., é uma guerra. Do mesmo jeito que assim, eu costumo brincar também com os alunos, a gente não tem mais idade para acreditar em tudo que a gente ouve. Né? Então não tem bonzinho ou malzinho, tem interesses que se
aliam, se associam, a gente está vendo isso todo dia. Né? Recentemente a gente viu uma mudança grande no cenário político americano, etc. Então, são interesses que vão se alinhando, né? E grandes interesses. Por quê? Existe um mundo antes e depois da IA. Então, nós estamos vendo o nascimento. Então, o recado que eu deixo é assim, olha, cuidado, se você não está ainda dentro desse negócio, mergulhe com cuidado, com, vamos dizer, com governança. Né? Cuidado, não é tudo que você pode fazer com isso. Não acredite piamente. E olha, eu, particularmente, não apostaria todas as minhas fichas em nenhum nome, nenhuma ação específica, porque muita mudança vai acontecer ainda. Tá? Agora, a China como país não é para se desconsiderar. A gente está, às vezes, no Ocidente, a gente pensa que, não, imagina, a gente está aqui, Magnificent Seven, então são 7 grandes empresas americanas, etc., ninguém consegue competir. Consegue. E a gente está vendo, mais importante que isso até, é o que surgem desses motores. Porque o que é o LLM? É um grande motor, é um engine, um motor que ele faz esse cálculo de palavras. Né? Eu gosto de brincar que é uma grande calculadora de palavras. A partir disso, a gente vê uma série de aplicações nascendo. Então, vocês devem ter visto já algumas mandalas com N nomes de startups, de empresas que fazem vídeo, edição de vídeo, que fazem, aqui no nosso mundo aqui, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Reportagem e jornalismo, etc. Tem um monte de ganho, acho que o mais importante é aí, é o que eu, empresa, eu, cidadão, posso ganhar com o uso disso. Então, se você não está usando ainda, se você ainda não se fez essa pergunta, já passou da hora de fazer. E quando aparece a DeepSeek, quando aparece todo esse furor, esse hype de ontem, né, que está reverberando até por hoje, ainda vai mais um pouquinho, né, acho que o alerta que fica é, o que é isso? Como é que eu posso também melhorar o meu dia a dia, a minha vida, a empresa? Porque não tenha dúvida, você pode ter ganho de produtividade, pode ter ganho de criatividade, uma série de coisas. Agora, é uma guerra. Então, ataque cibernético, se é verdadeiro, até que ponto foi espontâneo? Até que ponto, eu milito na área de cibersegurança. Cibersegurança e IA, especialmente. Né? Então, até que ponto a gente tem no crime cibernético uma pirâmide? Né? Aqui embaixo é aquele sujeito que é o ladrão de galinha, pula o muro para roubar roupa, sabe? Manda um WhatsApp para a gente com o português incorreto, né? Falando o banco X, aquilo. Lá em cima são as ameaças persistentes. São grupos cybercriminosos que faturam mais de 5 bilhões de dólares por ano. Tem muita empresa que não fatura isso. Né? Associados a nações, estados, então... E deixa eu fazer um comentário, uma última pergunta, mas um comentário que enquanto você falava para a gente olhar para a China com cuidado, lembrei de um livro lá do início dos anos 2000, que era Adam Smith em Pequim, que é um pouco essa ideia de um capitalismo diferenciado surgindo na China com essa questão da colaboração, sempre vale retomar mesmo e ficar de olho. Mas a pergunta era... Nesse contexto todo, que é grande, mas é isso, não tem ninguém ingênuo aqui que já estava brincando. Como é que ficam os investimentos do Trump anunciados na semana passada, aquele grande investimento em infraestrutura? Isso se sustenta ou o mercado começa a olhar com um pouco mais de, enfim, dúvida em relação à pertinência e à qualidade de avaliação mesmo de uma tomada de decisão tão grande como foi o anunciado na semana passada? Investimento de 500 bilhões de dólares, né? Olha essa cifra. Tem até banco japonês que caiu a ação também ontem, que estava envolvido com esses valores e tudo mais. Mas vamos lá. Zygmunt Bauman, polonês, faleceu recentemente. Ele fala para a gente, né, no livro Modernidade Líquida, tudo é muito fluido. Então, assim, a semana que vem, isso já passou. Amanhã vocês trabalham com jornalistas, vocês têm isso na flor da pele todo o tempo. Né? O que é notícia agora, às 8 horas da manhã, talvez às 20 horas, daqui 12 horas, já seja um pouco diferente. Então, dada essa fluidez, essa volatilidade de tudo, volatilidade era um conceito que a gente ouvia só na economia, né? Na ação, no mundo financeiro, mas é tudo volátil, é tudo muito rápido. Então, eu diria que não vai afetar de maneira assim profunda, continua, porque é uma guerra muito grande. É uma disputa não só econômica, não só comercial, mas é até uma disputa geopolítica. Né? Então, a gente está vendo vários interesses alinhados. Então, claro, presta atenção. Eu gosto de falar assim, né? Então, presta atenção. Não é bem assim. Então, é curioso até o momento que a China aparece no cenário, né? Que vira notícia no Ocidente, etc. Nada é à toa, nada é coincidência. Então, presta atenção.
o jogo passa a ser um pouco mais cuidadoso, que já é cuidadoso, né? Tem um outro livro bem legal também que chama Guerra Cibernética. Esse livro já é de 2001, né? Esse livro, o escritor do livro, ele foi assessor de 6 governos americanos sobre cibersegurança, né? Então, essa guerra cibernética, que é o nome da... Ele escreveu até um agora mais recente, que chama O Quinto Domínio, falando disso, especialmente de segurança, geopolítica e tal. Isso vem acontecendo há 30 anos. A crescimento, a evolução da cibersegurança, a guerra cibernética. Esse, por exemplo, suposto ataque de ontem lá na DeepSeek, tirou do ar e tal, não tenho dúvida nenhuma que é parte dessa conversa toda. Isso de não tem bonzinho, tá? Cuidado para a gente não cair naquele fla-flu, naquela dicotomia, né? Então é bonzinho, malzinho, é o ocidente. Não tem, não tem. São interesses, é dinheiro, tem política por trás, é tudo isso misturado. Então a análise que a gente pode fazer aqui agora é do ponto de vista técnico. Então, assim, é um competidor bacana, assim, tá em condição de competir, não é o único, talvez a gente comece a ver outros, né? Chineses, etc. Tem francês, tem de tudo quanto é tipo, né? Então, eu diria que não vai afetar profundamente o plano lá da hora, com os Estados Unidos, o Trump, não sei o quê. Só que dá né, de certa forma, muda um pouquinho as coisas. Ó, peraí, vamos prestar mais. Da mesma maneira, quando a Microsoft fez o aporte final lá na OpenAI, em 2023, ela veio fazendo aporte desde 2019, né? Em 2023, ela totalizou 13 bilhões de dólares. Ela fez um movimento que mexeu com o mercado. Ela colocou o GPT para a rua mesmo. A gente começou a ouvir falar de GPT. Isso mexeu com o mercado. O Google teve que sair correndo. O Bard, até então, virou Gemini e daqui a pouco estava no ar também. Aí aparece a Anthropic, começa a aparecer um monte de gente. Então, todos esses movimentos, quando são feitos por essas grandes empresas, e muitas vezes respaldadas por estados, por nações, a gente pode esperar que venha muito mais. Então, muda, mas não é que prejudica ou afeta. Então, agora o investimento do Trump foi por aí. Não. Isso vai continuar. E cada vez com mais dinheiro. Pois é uma briga por dinheiro, por poder, uma briga política também. Muito obrigado, Álvaro Massad, que é professor de Tecnologia da Informação da FGV. Sortudos são seus alunos que podem contar com um professor brilhante para ajudar a enriquecer o olhar numa discussão tão pertinente e importante. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.